O meu tio era o Veja pastor só. da igreja, mas minha mãe era a irmã mais velha. E ele era submisso à minha mãe. Então eu perturbava muito na igreja. Quando meu tio olhava para me dar uma bronca, que a minha mãe via que era comigo que ele ia mexer, minha mãe dava uma olhada para ele, ele já amansava. Então eu aproveitava a costa quente da minha mãe e perturbava na igreja, irmão. Ninguém me segurava. A minha irmã, minha mãe não tinha como cuidar de mim, porque ela cuidava do circo de oração e cuidava do coral. Ela mandava a minha irmã mais velha cuidar de mim. Quando eu estava correndo na igreja, que o porteiro vinha atrás de mim, eu entrava debaixo do banco das irmãs e ficava escondido lá. E eu ficava olhando a perna dele até ele sair. Quando ele saía, eu saía debaixo do banco. Mas ninguém me segurava, irmão. Eu era uma criança muito levada, muito terrível. Um dia, eu cheguei para tomar água. Lá era aqueles filtros antigos de barro. E os filtros de barro demoram muito a água a descer. Depois que acaba, só a misericórdia para ter água de novo. Eu fui umas 3 vezes no filtro e não tinha água. Eu fiquei invocado com aquilo. Eu olhei para um lado, olhei para outro, os irmãos tudo prestando atenção no culto. Eu peguei e digo, já que esse filtro não presta, eu vou quebrá-lo. Aí peguei a toalhinha que estava o filtro em cima, olhei para um canto, olhei para outro, ninguém viu, eu puxei de uma vez. O filtro esbagaçou-se. Pá! Só que foi um barulho muito alto. E o porteiro viu. Quando o porteiro ouviu o barulho, ele correu para o lado onde estava o filtro para ver que barulho era aquele. Quando eu vi o porteiro vindo, eu tentei correr, mas ali estavam as irmãs da comissão que ia cantar lá na frente, e a única entrada que tinha não dava para eu passar. Eu parei e o único caminho que tinha era o caminho que o porteiro vinha, aí ficou estreito para mim. Só que tinha um garotinho, eu sempre mexia com esse garoto, já conhecia ele, e quando eu mexia com ele, que ele ficava nervoso, ele não conseguia falar, ele era gago. E ele veio para perto de mim, admirado porque eu quebrei o filtro, olhou para mim e disse, por que tu quebrou o filtro? Eu olhei para ele, na hora, irmão, a minha mente, ela desenvolvia rápido para as coisas ruins. Eu tinha uma mente para coisa satânica rapidinho. Na hora que ele perguntou porque eu quebrei o filtro, eu olhei para a cara dele e disse, é o quê? Tu quebra o filtro e diz que é eu? Aí ele olhou para mim e disse, aí já começou a gaguejar, disse, não, foi eu não. Eu digo, foi você sim. E o porteiro tá vindo aí ele ficou nervoso, começou a ficar todo vermelho. Eu sabia que dali não saía mais nada. O porteiro chegou e disse, quem foi que quebrou o filtro? Nervoso, brabo. Aí eu olhei e disse, ele aí. Aí ele olhou pro porteiro, querendo dizer ao porteiro que não foi ele. O porteiro disse, foi ele? Eu disse, foi. O porteiro pegou ele pela orelha e disse, vem cá. Eu disse, leva e desce o couro nele. Coitadinho do gago. Eu acho que quando veio falar, eu acho que apanhou tanto, meu Deus, que só a misericórdia. E eu saí fora, irmão. Eu era muito terrível, irmão. Terrível demais. Mas os meus dias de terrível estavam para se acabar. Deus mandou um porteiro para a nossa igreja diferente. Eu toda vez desafiava o porteiro da igreja. Ele ficava no canto me vendo, correndo no corredor, doido para me pegar, mas ele era velhinho. E eu passava, ele não conseguia me pegar. Esse porteiro veio. Ficou lá na portaria. E eu nunca tinha visto ele lá. Eu fui correr como eu tinha costume de correr. Quando eu fui correr no corredor, ele estava assim, parado. Eu pensei que ele não ia fazer nada. Quando eu fui passando perto dele, ele mandou a mão em mim rapidinho, me segurou. Me levantou, mas me deu um chacoalhão que quase quebra meu pescoço. Quando me desceu, ele olhou para mim e disse, olha, seu cabra sem vergonha. Se eu pegar você correndo aqui, você vai apanhar. Você tenha cuidado, porque eu estou de olho em você. Eu digo, oxe, mas o senhor nem me conhece? Ele disse, mas eu sei sua fama. Comigo aqui você vai se arrebentar. Você está pensando que o seu pai é dono da igreja? Você está pensando que a sua mãe é dona da igreja? Quem é dono da igreja aqui é Jesus. Comigo você se arrebenta. Irmão, fiquei com medo desse homem. Esse homem era brabo, que era terrível. Mas eu continuei bagunçando, correndo. Só que no culto dele eu saía fora dele. Mas um dia, meu tio passou uma doutrina para a igreja, lá no Nordeste. A gente ainda usa doutrina e costume. E era uma saia que surgiu, uma moda. Que infelizmente, irmão, essas modas nua, ela veio para o mundo. Mas infelizmente quem compra é a gente cristão. Surgiu a moda, os crentes já vão lá e compram. Mas a moda veio para o mundo. Mas os crentes gostam da moda do mundo. E o que acontece? Essa saia era uma saia muito escandalosa. E o meu tio foi no Recife e viu essa saia lá. E viu que algumas irmãs de igreja estavam usando. E o meu tio ignorou aquilo e proibiu na nossa igreja. Meu tio disse, olha, surgiu uma moda de uma saia aí,
E eu não quero que nenhuma das moças dessa igreja use. Se usar, vai ficar disciplinado. E nenhuma das irmãs, se usar, vai ficar em disciplina. Aí quando meu tio deu a doutrina, ele disse o nome da saia. Fez um gesto com a saia do jeito que era ela. E disse: o nome da saia é Deus queira que não caia. Se eu pegar alguém usando aqui, vai ficar em disciplina. Quando ele terminou de falar, eu me levantei e disse: eu vou ser o fiscal. Aí já fui logo no banco das irmãs. Fui de banco em banco, olhando se tinha alguma irmã com a saia. Aí nenhuma irmã estava com a saia. Voltei, foi no banco da mocidade. Procurei no banco da mocidade. Nenhuma das mocidades estava com a saia. E eu fiquei lá sentado. De repente levanta uma moça, ficou constrangida da forma que meu tio falou. E quando aquela moça se levantou, eu olhei assim direitinho. Eu digo: oxe, é a saia. Mas que bicha desobediente. Meu tio acabou de dizer que não pode usar saia e ela está usando. Ah, vou tirar a saia dela. Aí já resolvi tirar a saia dela. Mas tudo que eu fazia, irmão, era com confirmação. Para ir no banheiro tinha que entrar no corredor. Para ir embora tinha que entrar no corredor. Para beber água tinha que entrar no corredor. Tudo que fosse fazer na igreja tinha que entrar no corredor. E a minha confirmação era essa: se ela entrar no corredor, está confirmado para tirar a saia. Ela entrou no corredor. Quando ela entrou no corredor, eu disse: confirmou, está confirmado. Aí quando ela foi, eu esperei ela pegar uma certa distância para eu pegar carreira. Quando ela pegou uma certa distância, eu peguei carreira. Peguei carreira e me aproximei dela. Quando eu levei a mão na saia dela, ela mandou a mão para segurar a minha, mas não deu tempo. Deus queira que não caia, caiu. Só que Deus deu um livramento a ela. Lá no Nordeste, as moças de lá, elas usam uma outra saia por baixo. Saiote. Em alguns lugares chama saiote. Em Pernambuco chama nágua. Ela usava uma nágua. Quando eu arrastei a saia de cima, a nágua protegeu o corpo dela. Mas nágua lá é uma roupa íntima. Aquela mulher começou a chorar, aquela moça. Eu peguei a saia na mão e saí correndo. E o porteiro atrás de mim: dê a saia da moça, rapaz. Eu digo: essa não pode usar não, que é pecado. Aí corri, me tranquei no banheiro e ele: a saia da moça. Aí eu: pecado. Aí peguei a saia, enrolei, botei sabão nela, empurrei no banheiro até a saia descer. Da saia desceu, porteiro: a saia, a moça está chorando. Eu digo: essa ela não usa mais nunca. A água levou a saia. Eu saí dali. Quando eu saí de dentro do banheiro, dei um chapéu lá no porteiro, mas o porteiro era esperto. Ele estava de olho em mim. Eu dei um vacilo. A mocidade lá no Nordeste, quando vai cantar, elas vêm um grupo todinho para frente, fica cantando e os bancos ficam vazios. Aí o banco ficou vazio e eu vi muito banco. Eu digo: eu vou contar quantos bancos tem. Mas não é contar de dedo não, irmão. Contar em cima, pulando. Pulando de banco em banco. Aí subi em cima do banco e fui pulando, contando de um. Aí fui pulando. O porteiro foi bem caladinho e ficou no último banco me esperando. Quando eu pulei no último banco, ele estava. Ele deu um grito que eu quase caí do banco. Ele gritou, disse: oxe, o que é? Ele disse: seu cabra, sem vergonha, você não tem jeito não. Desça daí, rapaz. Aí eu, com medo dele, já desci, já ia me embora pro outro lado dele. Disse: vem cá, a gente precisa conversar. Aí eu voltei. Ele disse: me dê a sua mão. Eu dei a mão a ele. Ele juntou meus dedos um no outro. Já viu quando a pessoa aperta os dedos assim, que dá uma dor terrível? Pegou meus dedos assim, juntou um no outro. Eu disse: oxe, vai quebrar minha mão, é? Ele disse: cala a boca. Eu disse: olhe, eu tenho pai e eu tenho mãe. Ele disse: mas nem parece. Vamos conversar? Me levou pro quartinho, irmão. Era o quartinho de contar oferta e de dar bronca nas crianças. Todo culto eu ia para esse quartinho. Todo culto eu ia. Mas eu estava acostumado. Lá o porteiro dava bronca e me mandava embora. Mas com esse aí eu nunca tinha ido. E com ele a história era diferente. Quando eu entrei no quartinho, eu já sentei no lugar de levar bronca e fiquei lá sentadinho, esperando ele dar bronca. Ele não falou nada. Foi lá na cortina da porta e fechou a cortina. Aí eu estranhei. Eu digo: oxe, vou ficar aqui sozinho com ele nada. Aí me levantei já para sair. Aí quando eu fui sair na porta, ele olhou: você vai para onde? Eu digo: por que você está fechando a cortina? Aí ele olhou para mim bem sério, eu baixei a cabeça. Quando eu baixei a cabeça, ele me deu uma chapuletada na orelha. Foi paio no chão, bem. Lá não tem moleza não, irmão. Mas pastor, lá eles fazem isso, é. Já viu aquela mãe folgada que o filho tem que bagunçar, tem que fazer o que quer? Vai lá, leva para lá. Leva ele para lá que ele vai apanhar. E se você chiar, apanha também. Tem umas irmãs da comissão, ó, que não dá moleza não. Deu uma chapuletada na minha orelha que eu caí. Quando eu me levantei chorando,
Ele disse, cala a boca. Eu digo, oxê, e apanha tem que ficar calado, é? Disse, cala a boca, seu sujeito. Aí chegou, pegou na minha orelha, se deu um apertão e disse assim no meu ouvido, olhe, se você voltar a bagunçar aqui, do jeito que você está bagunçando, eu vou quebrar seu braço e vou arrancar suas 2 pernas. Eu digo, danou-se. Ele disse, agora vá sentar, fique quieto que eu vou estar olhando você toda hora. Irmão, aí eu fiquei com medo de verdade. Sentei, fiquei bem quietinho. Aí um garoto olhou para mim, a orelha toda vermelha, disse, oxe, tua orelha é vermelha. Eu disse, alguém está falando mal de mim. Era o puxão que eu levei. Aí ele ficava, irmão, andando e olhando se eu estava quieto. Aí quando eu via ele de longe, a nossa igreja era muito grande, em cima tinha 3 galerias. Aí quando eu via ele de longe, aí eu já levantava, eu via que era ele, eu fechava um olho, levantava a mão e ficava assim, aleluia, para poder enganar ele. Irmãos, esse foi a segunda parte desse testemunho, né, do falecido Aldo Nascimento, um ex-bruxo, e aqui ele está relatando, falando um pouco sobre a infância dele. O começo desse testemunho é bem assim, como se fosse quebrando gelo, né, para depois entrar para as partes mais tocante, mais forte. Mas agora fala um pouco sobre a infância dele. Em seguida conta que ele se perde da mãe dele no metrô. E nisso ele começa a morar na rua, certo? E no terceiro corte, morando na rua, ele vai contar algumas experiências que ele teve morando na rua. Que ali ele vai conhecer uma mulher, e essa mulher vai ensinar para ele o caminho da bruxaria. Aí começa o testemunho mesmo do Aldo Nascimento. Trazer aqui para vocês assistir, certo? Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.